Bom, meu nome é Hélio Perotoni, sou pesquisador aqui no Observatório Nacional. Então, eu vou fazer a apresentação em nome da Comissão de Programa de Iniciação Científica e Tecnológica do Observatório Nacional. Bom, os programas de iniciação científica do Observatório Nacional são o PIBIC, que foi instaurado no Observatório Nacional em 1995, e agora tem o PICT, ON, que foi criado em 2020. Enquanto o PIBIC é um programa de bolsa de iniciação científica a nível federal, mantido pelo governo federal, o PICT ON, embora seja também uma instituição federal, ele é mantido pela própria instituição, então é um programa interno da própria instituição. E ele é voltado, então, para os estudantes de graduação, para alunos de graduação, tanto daqui do estado do Rio de Janeiro quanto de fora. Vocês já vão entender essa diferença. Serve, então, para áreas afins à astronomia, geofísica e outras, tem tido agora física aplicada com ciência da computação, não sei se é o caso de alguém aqui, mas é uma possibilidade de área também. E tem uma seleção anual que é avaliada, então, por um comitê externo. Infelizmente, a seleção anual desse ano já foi finalizada, mas eu vou explicar para vocês que há possibilidades ainda de vocês pleitarem ou tentarem se cadastrar, se voluntariar por um período para ficar num ranqueamento de espera, caso vocês se interessem por trabalhar com alguém que está fazendo a apresentação aqui, ou que vocês conhecerem no corredor, ou que vocês fizerem pesquisa posteriormente, que eu vou mostrar para vocês como vocês podem pesquisar os pesquisadores daqui e as áreas com que eles trabalham. Então sempre tem vagas disponíveis, vai surgindo, não vou dizer que sempre, porque esse ano teve muitas inscrições. Geralmente no final do ano alguns alunos se formam, ou algumas pessoas acabam desistindo da bolsa, acaba que o projeto não é de fato o que eles gostariam de desenvolver e acabam desistindo, então isso vai abrindo novas vagas para os outros candidatos. Então, geralmente o Observatório Nacional tem disponibilizado 25 vagas de PIBIC, 15 vagas de PICT. Esse ano a gente teve 59 candidatos, então teve pelo menos 19 candidatos a mais do que o número de bolsas que a gente possui. Adiante eu falo um pouquinho mais desse número de vagas. E o PICT é um programa interno similar ao PIBIC, mas ele permite a participação de estudantes de outros estados. Então, é uma orientação à distância. Então, para quem não é do estado do Rio de Janeiro, pode estar trabalhando com um pesquisador do Observatório Nacional, desenvolvendo um projeto com um pesquisador do Observatório Nacional, mesmo não estando presente no estado do Rio de Janeiro. Os valores da bolsa, então, do PIBIC, são R$ 700 e do PICT atualmente é R$ 500. E no final, uma vez que você desenvolva todo o projeto de iniciação científica, além da entrega de um relatório para mostrar o que vocês desenvolveram durante o projeto de iniciação científica, existe uma jornada de iniciação científica onde vocês mostram os resultados que vocês obtiveram e tem também uma premiação para alguns desses projetos. Isso é uma forma de demonstrar o que vocês têm feito para a casa do Observatório Nacional. Os colegas vêm assistir, os professores vêm assistir, e vocês podem apresentar os projetos que vocês estão desenvolvendo aqui e para os colegas de vocês também. Então, para vocês entenderem e caso tenham interesse em pesquisar, as informações vão estar no site do Observatório Nacional e eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês como vocês acessam ela. Então, você escrevendo Observatório Nacional no Google, vai ser o primeiro link que vai aparecer lá, se as IA ainda não decidiram por algum motivo que o Observatório Nacional é alguma coisa que pode ser vendida. Então vocês vão acessar, vai ser o primeiro link, vai ter o Observatório Nacional, e aí vocês descem um pouquinho a barra de rolagem, vai ter aqui peraí, tem um point? Aqui, vai ter o programa de iniciação científica. Basta você clicar aqui, e aí vai abrir essa outra tela. Aqui tem vários acessos diferentes para que vocês podem estar acessando e lendo e se informando a respeito do programa, da instituição. Mas aqui eu vou falar da submissão de candidaturas, que é o lugar que vocês podem estar acompanhando, ou no calendário. Basicamente, vocês vão acessar, vai ter essa imagem lá. O que tem nessa figura? Vocês vão ver. Tem os orientadores de projetos, um link para o formulário para submissão, que não é o caso de vocês agora, e aqui documentação que geralmente é solicitada. Isso é importante para você saber o que é preciso. O projeto vai ser escrito pelo orientador e vai ser submetido por ele também, não é submetido por vocês. Então, estou interessado, vi documentação, como eu faço para procurar um possível orientador aqui? Quero trabalhar com alguém. Então tem aqui orientadores de projetos, ou basta você voltar, também vai ter aqui orientadores de projetos.
Você clica e vai aparecer uma lista de orientadores credenciados no programa, que está aqui o nome deles, e e-mail de contato e a linha de pesquisa. Tanto para astronomia quanto para geofísica, se for o caso. Uma vez que vocês se interessem, né, ou tenham já definido uma área de interesse, vocês podem estar contatando esse pesquisador. Agora você tem dúvida ainda. Não sei que área é minha área de interesse, então é bom dar uma pesquisada. E aí você pode vir aqui. Tem grupos de pesquisa, tem astrofísica computacional, astrofísica estelar, astrofísica extragaláctica, ciência planetária, cosmologia e partículas. E eu tenho certeza que vocês vão ir para a área mais legal, que é astrofísica estelar e galáctica. 100% das pessoas que trabalham comigo concordam. E aí você seleciona essa área, aqui vai aparecer alguma das linhas de pesquisa, não tem absolutamente todas com que a gente trabalha, mas tem uma boa porcentagem das linhas de pesquisa que a gente vê aqui. E aqui vai ter embaixo, se você continuar descendo a barra, vai ter o nome dos integrantes de quem trabalha com astrofísica estelar e galáctica. Aí aqui, novamente, né, tem o e-mail e o currículo Lattes. E aí uma sugestão clica no currículo Lattes do pesquisador. Sei que muitos de vocês não estão familiarizados, né? Então, o que é o currículo Lattes? Ou o que eu faço com o currículo Lattes quando eu acessar? Né? Acho que é isso. Cliquei no currículo Lattes. O que vocês podem estar olhando para ajudar vocês nessa busca, né, de sugestões? O CV está atualizado? É uma coisa importante vocês visualizarem para saber se o pesquisador está ativo, se ele está participando de editais, se ele está submetendo projetos que envolvam o CNPq, para você ver se ele está ainda ativo orientando, se ele está publicando essas informações. Então, isso é uma forma de vocês acessarem esse tipo de informação. A segunda coisa importante é vocês darem uma olhada. Dá uma olhada no resumo, dá uma olhada tem um resumo na parte de cima, dá uma olhada nos projetos que ele tem linkados lá, que estão descritos, os projetos com que ele trabalha. Você olhando essas linhas de pesquisa, você pode se perguntar se você tem interesse de trabalhar com aquilo, de entender se você é algo que te motiva a trabalhar, é algo de seu interesse. Outras coisas que você pode estar olhando que não necessariamente tem um peso, tá? Porque assim, cada área tem balanços diferentes. Tem área que publica mais, tem área que publica menos, tem áreas específicas que a publicação realmente é menor, tem áreas que facilitam as colaborações internacionais e colaborações em grandes levantamentos, tem áreas que não tem tanta colaboração, então tudo é um peso, tá? Não é simplesmente olhar, fulano tem 40 publicação, o outro tem 5, o de 5 não está trabalhando muito, não é por aí, tá? Então, não vão no quantitativo, dão uma olhada, ver se a pessoa dentro daquela área do que está sendo o seu interesse, ela está orientando, está trabalhando, publica, e é isso, é nesse sentido que você tem que olhar, tá? E aí, o que você faz? Bom, olhei o currículo Lattes, me interessei por uma área, me interessei por trabalhar com algum determinado pesquisador, agora eu preciso entrar em contato. E aqui algumas pessoas, quando entram em contato, dão uns deslizes, tipo, manda um e-mail, e aí, tudo bem? Tô interessado em trabalhar com você. É meio complicado, porque a gente não sabe nem quem você é, de onde você está mandando e-mail, se você é realmente aluno de física, se você não é, se você é de uma área afim. Então, tentar formalizar o e-mail para a gente ler o e-mail com cuidado e saber com quem a gente está falando, e decorar até, porque às vezes o e-mail vem até sem assinatura. Só tá o nome do e-mail lá, né? Tipo, maninho18@gmail.com. Aí eu não sei nem o nome da pessoa, eu vou responder e-mail e respondo, oi maninho, né? É difícil. Então, uma dica, né? Como eu disse antes, escolha uma área de interesse, tente focar numa área de interesse. Você pode ter interesse, vocês estão numa fase de ter interesse mais do que uma coisa. Mas na hora de mandar um e-mail, tente focar, concentrar sua energia num lugar primeiro, para procurar uma pessoa, tá? Leia um pouco a respeito dessa área, que você já deve ter feito em uma certa altura, e escolha um orientador. Tudo bem, você pode ter mais do que uma pessoa listada na sua listinha de ranking ali com quem você tem interesse em trabalhar. É bom que você tenha mais do que uma opção. Lembre de olhar o Lattes, como eu tinha falado antes, e aí entre em contato. Escreva para essa pessoa. E aí, quando você escrever para essa pessoa, se apresente, né? Oi, sou fulano, sou da instituição tal, estou entrando em contato. Explica por que você está entrando em contato, se apresente, fale que você tem interesse na área, né? E trabalhar com essa pessoa, que é algo pessoal, né? Que você se interessou por desenvolver projeto.
Uma coisa que é interessante, às vezes, mandar é o histórico escolar junto. Nem todo pesquisador olha para histórico escolar, alguns olham. Então, na dúvida, vocês podem mandar o histórico escolar junto para ele dar uma olhada, tá? Para olhar. Sugiro evitar autopropaganda, academia no LinkedIn, tá? Então, isso funciona bastante na academia norte-americana, uma pegada meio de quase uma visualização comercial, até mesmo de ciência, mas não necessariamente funciona tanto no Brasil e na Europa. Então, não precisa se vender. A gente não espera que um aluno de graduação tenha publicado artigo, que o aluno de graduação tenha desenvolvido grandes trabalhos, uma grande quantidade de trabalho. Não, só falem quem você é, de onde você está vindo. Se você quiser botar seu currículo Lattes lá, você coloca seu currículo Lattes. Tudo bem, botar o link do Lattes para a pessoa ter acesso e o histórico escolar. E pergunte para ele sobre a disponibilidade de orientar um projeto. É isso. Mandou um e-mail simples, está ali, documentadinho o que precisa. E aí, pode ser que o pesquisador está sem disponibilidade. Pode ser que ele já tenha muitos alunos, pode ser que ele está muito atarefado, pode ser que ele não te responda em 5 dias, seja qual é o motivo que está passando pelo que está acontecendo. Espero que sempre o pesquisador responda, pelo menos para dizer, não estou interessado, não vai ser possível no momento, né? Mas não desanime, você tem outro nome na sua lista, lá no seu ranking, vai para o segundo. E aí você vai para o próximo e vai conversando e tentando encontrar uma pessoa com quem você possa desenvolver um projeto de orientação científica. E por que eu estou dizendo que essas dicas até são importantes? Porque isso ajuda a gente marcar, gravar quem está interessado, quem entrou em contato, que conversou com a gente. Por quê? Como eu estava dizendo antes, tem muita gente que está nesse caminho e buscando. Por exemplo, só nesse semestre, né, as inscrições para as bolsas do Programa de Iniciação Científica foram 59 inscrições, que a gente tem 40 bolsas. Então tem muita gente entrando em contato, pedindo para escrever projeto, submeter projeto. E entrar em contato, já está trabalhando junto, às vezes, com algum determinado grupo, já está participando do grupo, das reuniões do grupo, né? No momento que chegar o período de inscrição, de bolsa, ou que surgiu uma bolsa, você que já está trabalhando, você que já estava interessado, que você já estava em contato, vai ter preferência, né, nesse acesso de submissão de um projeto frente, às vezes, a alunos que procuram faltando 1 semana, 2 semanas para o deadline terminar. Então, isso é um tipo de coisa que é importante vocês estarem cientes dos processos. A gente teve, só nesse ano, né, a gente teve 43 novas inscrições, a gente teve 16 pedidos de renovação, astronomia e geofísica ficou bem dividido, né, 22 para cada área, e esse é o número total. Até uma coisa que chamou a atenção, que tem muita gente de fora do estado ou do Rio de Janeiro solicitando bolsa, né, também do projeto PICT. Então, tem tido essa procura agora bastante forte de outros estados por esse tipo de orientação à distância. E, por fim, a gente tem, então, a jornada de iniciação científica, que é como que eu disse, você desenvolveu um projeto de iniciação científica, você está desenvolvendo o seu projeto de iniciação científica, submete o relatório final do seu projeto para avaliação, né, para dizer o que vocês desenvolveram nesse período, e aí vai vir essa jornada onde que vocês vão vir fazer uma apresentação aqui mesmo, nesse auditório, para mostrar os resultados que vocês obtiveram durante o período de iniciação científica de vocês. E aí, esses projetos, alguns deles são premiados devido ao que for desenvolvido por vocês. Os melhores projetos acabam sendo premiados também. Então, tem uma comissão que geralmente vem externa, né, para fazer as avaliações desses projetos. E, basicamente, era isso. Aí, agora eu estou abrindo para as perguntas de vocês. Oi, boa tarde. Qual seria o período mínimo que a gente precisa estar cursando na faculdade para poder aplicar para a iniciação científica? Então, a gente está... Nesse semestre, a gente não impôs nenhum limite mínimo. O que ficou estabelecido, só que quem não tivesse nenhum semestre não teria possibilidade, porque não tinha CR ainda, de ser indicado. Então, a tendência nossa é que no ano que vem acabe deslocando um pouquinho mais a inscrição até mais ou menos o final de julho, e aí qualquer pessoa vai ter CR e vai ter possibilidade mesmo num semestre para poder ser indicado.
mas não tem um limite mínimo de período que você tem que ter de curso para poder estar pleitando, submetendo um projeto, se você encontrar um orientador que concorde com isso. Já passo para você. Eu queria entender melhor como é que funcionaria a iniciação científica para quem vem de outros estados, se em algum momento teria que vir aqui para o Rio, ou como é que funciona isso? Tá. A primeira parte, a iniciação científica, a relação sua com o seu orientador vai ser estabelecida entre vocês dois. De quantas reuniões vocês têm, se você tem reunião semanal, se não tem reunião semanal. Quanto a vir para o Rio de Janeiro, durante a vigência da Bolsa, você não tem obrigação de vir para o Rio de Janeiro. Eu só não sei como funciona, e aí eu fico te devendo essa resposta, durante o período da jornada científica, se é possível ser online, ou pode ser online? Tá, então alguém complementou aqui que pode ser online a sua apresentação, porque justamente não faz sentido onerar um estudante para vir para apresentar uma apresentação aqui. Então, a princípio, pelo que a gente está obtendo agora observação, é que mesmo na GCOM, né, que é a jornada acadêmica das apresentações de iniciação científica, você não precisa estar aqui. Então, ela é feita totalmente remota, né? Tá certo, obrigada. Oi, boa tarde. Qual o mínimo de dedicação semanal que você precisa ter na iniciação científica ou depende muito do projeto de pesquisa, do orientador? Isso é sempre uma relação sua com o supervisor, com o orientador que você vai ter. Aí vai depender do que cada orientador acha que é, vamos dizer assim, que um aluno, né, que estando na graduação, fazendo disciplinas, tem que se empenhar nas atividades dedicadas ao grupo, né? Pode ser que tem gente que durante o semestre pede uma presença, uma reunião, e aí acaba você trabalhando um pouco mais no período que seria de férias. Aí são trocas e negociações que você conversa com o seu possível orientador. Não tem um número, ninguém diz para ninguém o quanto que você tem que se dedicar. Isso vai ser da sua relação com o seu orientador. Tá bom, muito obrigada. Boa tarde. A minha amiga quer perguntar, é porque eu tô com vergonha. Se o que vale é só o CR ou o CRA também é válido? Assim, o CR ele é utilizado, e está dito assim no edital, que ele é uma componente tanto para o PIBIC, porque a princípio a CAPES solicita que seja um CR alto, relativamente alto, principalmente para a nossa área, que é 7, mas o PICT não leva em consideração o CR. O CR não é que não leva em consideração. O CR do PICT é 5, né? Então já é mais baixo. Então é permitido que alunos com CR até 5 possam ter bolsa. Mas tem instituição que às vezes o CR também é meio que estimado diferente, porque tem instituição que leva já a média, considerando a disciplina que você está matriculado, mesmo que você nem finalizou a disciplina ainda. Então tem algumas questões de CR, mas a princípio eu acho que é o valor médio das disciplinas que é levado em consideração, né? Boa tarde. Quem já recebe bolsa da CAPES, ela pode estar se inscrevendo também, participar? Olha, essa é uma pergunta que eu não sei a resposta, mas eu acredito que não, porque você já tem... Não. Eu acho que dependendo da aula para que eu estudo, a gente pode... Lá tem FUPEC e tem CPQ. Aí a FUPEC ela é estadual e a CPQ é federal. Quando são de níveis diferentes, pode se juntar, mas quando é duas federais... Você não pode, não sei se você pode fazer uma bolsa de iniciação, não sei. Às vezes a estadual é aceita, mas a federal não aceita. Não vale a regra para isso. Eu posso estar errado, mas eu acho que você não pode fazer uma bolsa, você não pode fazer duas bolsas. O caso que eu sei, geralmente, do que eu vi até aqui, estando na comissão, é que quem
tinha algum projeto no Observatório Nacional e tinha uma bolsa fora, ele trabalhava como voluntário no observatório. Não tinha bolsa acumulada, não. Não recebia bolsa. Tá? Essa é a informação que eu tenho. Você ia perguntar mais alguma coisa? Mais perguntas? Boa tarde. Eu queria saber se para entrar como voluntário, pode entrar já, por exemplo, esse mês, por exemplo. Ou Sim. se tem um período para entrar como voluntário. Não, você pode estar entrando em contato com um pesquisador que você tem interesse em desenvolver projeto. Aí vocês vão conversar, vão propor um projeto e vão mandar para a comissão. Aí você vai acabar desenvolvendo. Isso é só para registro de que você está desenvolvendo um projeto para poder ter um certificado no final, né? Se você só se voluntaria e não tem nenhum registro institucional de que você de fato está desenvolvendo o projeto, a gente não tem como emitir um certificado no final. Então, seria feito isso nesse sentido. Você procura um pesquisador, se o pesquisador tiver interesse em desenvolver o projeto, você estando como voluntário, nesse período, você vai trabalhando e aí está registrado lá e no final você recebe o certificado de que você desenvolveu a atividade. Então, para quem está aqui nesse momento, essa é uma possibilidade, caso veja interesse em trabalhar quanto quem está fazendo as apresentações, quanto com os outros colegas que você pode pesquisar, que eu mostrei no site, para ver com que eles trabalham. E você, eventualmente, pode procurar aqui nos corredores deles, né, para conversar. Pode mandar um e-mail e perguntar se está disponível e marcar também para conversar. Veio uma dúvida em mente. Boa tarde. Se caso eu tenha um projeto aqui no observatório e eu seja de fora, eu posso usar esse projeto para ser meu TCC e como é que fica? Ou essa regra é uma regra da instituição que eu sou? Por causa do orientador. Isso vai ter que ser conversado com o teu orientador, porque é uma questão de projeto que vai estar vinculado, às vezes, a nome de outra pessoa. Depende de quem for, pode ser que veja problema, pode ser gente que não veja problema nesse tipo de abordagem ser utilizado no TCC. Acho que vai depender individualmente do pesquisador dizer se tem alguma questão em ser utilizado no TCC ou não. No sentido, porque é um projeto vinculado a um pesquisador que está te propondo um projeto. E aí, no fim, o TCC fica vinculado não ao nome do pesquisador aqui do Observatório Nacional, mas sim do pesquisador da instituição. Então, tem essa questão burocrática e aí vai depender, eu acho que, dessa conversa. Tem também a questão da instituição, se ela aceita orientadores externos. Se uma pessoa de fora pode orientar um TCC da instituição. Aí você tem que pensar com a instituição. Pode ser também. Por experiência, eu tive uma aluna da UFRJ de Geologia que fez iniciação científica comigo. Ela aproveitou a iniciação científica para o TCC e eu acho que no fim das contas eu tive que entrar como coordenador externo do TCC dela, co-orientador externo do TCC dela na UFRJ, mas foi duas coelhadas com uma cajadada só. Quer dizer, tem como fazer, mas como te alertaram, precisa conversar com os russos, tá? Perguntas? Bom, obrigado. Se tiverem mais perguntas, vocês vão me ver por aqui. Sexta-feira eu faço uma apresentação aqui, então também vocês vão me ver sexta e vão me ver aqui pela sala também. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me procurar e perguntar. Tá bom? Obrigado.